E se, de repente, a Lua simplesmente deixasse de existir? Nenhuma explosão, nenhum aviso, apenas desaparecesse do céu. Parece um cenário de ficção científica, mas pensar nessa hipótese nos leva a entender o quanto a Lua é essencial para a vida na Terra. A maioria das pessoas olha para ela como um enfeite noturno, um astro bonito que ilumina a escuridão, mas a verdade é que sua ausência mudaria o planeta de formas tão profundas que a humanidade provavelmente não sobreviveria como a conhecemos hoje. O primeiro impacto seria imediato. A noite mergulharia em uma escuridão quase absoluta. A Lua é a segunda fonte de luz mais intensa do nosso céu, depois do Sol, e sua ausência transformaria as noites em algo muito mais sombrio. Animais que dependem da luminosidade lunar para caçar, migrar ou se orientar ficariam perdidos. Corujas, lobos, insetos noturnos e até tartarugas marinhas que usam a luz refletida da Lua para encontrar o mar seriam profundamente afetados. Em pouco tempo, ecossistemas inteiros começariam a colapsar. Mas a escuridão seria apenas o detalhe mais visível. O verdadeiro problema estaria no que a Lua representa para o equilíbrio da Terra. Nosso satélite natural funciona como uma âncora gravitacional, estabilizando o eixo do planeta. Atualmente, a inclinação da Terra é de aproximadamente 23,5 graus, o que define as estações do ano e mantém um clima relativamente estável. Sem a Lua, essa inclinação se tornaria instável e caótica. Poderia variar de 0 a até 85 graus ao longo de milhões de anos. Isso significa que, em certos períodos, regiões próximas ao Equador poderiam enfrentar invernos rigorosos, enquanto áreas polares poderiam se transformar em desertos escaldantes. O clima deixaria de ser previsível, e a agricultura, base da civilização humana, seria praticamente impossível. Outro efeito imediato e devastador estaria nas marés. A força gravitacional da Lua é a principal responsável pelo movimento das marés oceânicas. Sem ela, as marés passariam a depender apenas do Sol, que tem efeito, mas muito mais fraco. O resultado seriam marés extremamente fracas, com oscilações mínimas. Pode parecer bom para quem tem casas na praia, mas na prática isso seria um desastre ecológico. As marés são fundamentais para a renovação de nutrientes nas zonas costeiras, que alimentam uma cadeia alimentar inteira. Sem essa dinâmica, a vida marinha entraria em colapso. Estuários, manguezais e recifes, que dependem das variações da maré, desapareceriam, e com eles, espécies de peixes, crustáceos e aves migratórias que sustentam ecossistemas e até a economia humana. O desaparecimento da Lua também afetaria o próprio ritmo biológico da Terra. Muitas espécies desenvolveram comportamentos ligados aos ciclos lunares, desde a reprodução de corais até a movimentação de predadores noturnos. Os seres humanos, mesmo sem perceber, também têm uma ligação ancestral com a Lua. Estudos mostram que seu ciclo influencia o sono e até hormônios ligados ao humor. Retire a Lua do céu e estaríamos quebrando uma engrenagem invisível, mas vital da biologia terrestre. Mas talvez o impacto mais assustador da ausência da Lua estivesse no próprio futuro do planeta. Sem sua força estabilizadora, o eixo da Terra poderia variar de forma tão brusca que a evolução da vida seria colocada em xeque. Imagine uma Terra onde, em alguns milênios, a inclinação fosse de 60 graus. O Sol passaria a bater quase diretamente nos polos, derretendo gelo e elevando oceanos a níveis catastróficos. Em outros períodos, com inclinação quase zero, praticamente não existiriam estações, e imensos desertos dominariam o planeta. Essa instabilidade climática transformaria a Terra em um lugar hostil, talvez impossível de sustentar uma civilização complexa. E há ainda outro detalhe muitas vezes esquecido.
A Lua também serve como um escudo protetor. Ela ajuda a desviar ou absorver impactos de asteroides que, de outra forma, poderiam atingir a Terra. Sua superfície repleta de crateras é a prova desse papel silencioso. Sem a Lua, a chance de colisões catastróficas aumentaria, e basta lembrar que um único asteroide já foi capaz de eliminar os dinossauros para entender o perigo. A Lua também influencia diretamente a rotação da Terra. Ao longo de bilhões de anos, sua força gravitacional tem desacelerado a rotação do planeta, tornando nossos dias gradualmente mais longos. Sem a Lua, essa dinâmica seria completamente diferente. É possível que a rotação da Terra se tornasse instável, com dias e noites descompassados, o que agravaria ainda mais os efeitos no clima e nos ecossistemas. Do ponto de vista humano, a ausência da Lua também teria um impacto cultural imenso. Pense em quantas religiões, lendas, calendários e símbolos foram criados em torno dela. Civilizações antigas usavam a Lua como calendário natural para medir o tempo. Poetas e músicos cantaram sua beleza por milênios. Ela foi guia de navegadores, inspiração de amantes e até mesmo a meta de uma das maiores conquistas tecnológicas da humanidade, a chegada do homem à Lua em 1969. Retirá-la do céu seria apagar parte da identidade cultural e histórica da humanidade. Curiosamente, se a Lua nunca tivesse existido, talvez nem nós estivéssemos aqui para sentir sua falta. Muitos cientistas acreditam que a estabilidade climática proporcionada por ela foi essencial para o surgimento da vida complexa na Terra. Sem a Lua, talvez a vida tivesse ficado limitada a formas simples, incapazes de sobreviver a mudanças climáticas extremas. Nesse sentido, a Lua não é apenas uma companheira no céu, mas a própria razão de estarmos aqui. E ainda existe o fator psicológico. Imagine a humanidade vivendo noites completamente escuras, com um céu estrelado, mas sem o brilho familiar da Lua. Esse vazio cósmico teria um impacto profundo em nossa percepção do universo e em nossa própria existência. A sensação de isolamento seria maior, e talvez nunca tivéssemos olhado para cima com a mesma curiosidade que nos levou a explorar o espaço. No fim, pensar em um mundo sem a Lua é como imaginar um corpo sem coração. Tudo entraria em colapso pouco a pouco. Não seria uma destruição instantânea, mas uma decadência lenta, marcada por ecossistemas desmoronando, climas enlouquecendo, mares se tornando desertos e civilizações lutando contra um planeta cada vez mais hostil. A Lua pode parecer distante e silenciosa, mas é a peça-chave de um delicado equilíbrio que mantém a vida na Terra. Sem ela, o planeta azul deixaria de ser o mesmo.